Olá a todos, meu nome é Anderson Lima, sou jornalista do Campus do Cedro, do Instituto Federal do Ceará. Mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o IFCE e instituições parceiras tem a honra de trazer para vocês entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Hoje, nós vamos conversar com o professor Valmir Belinato, do Instituto Federal da Bahia. O professor Valmir possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem mestrado em Física pela Universidade Federal de Sergipe e doutorado em Física pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é professor nível básico técnico tecnológico do Instituto Federal da Bahia, tem experiência na área de Física com ênfase em Física da matéria condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: dosimetria, método de Monte Carlo código MCNP, ensino de física, dosimetria e física médica. Professor Valmir, desde já, muito prazer em conversar com o senhor. É um prazer estar aqui contribuindo com este evento, né? Olá a todos também, que vocês possam estar compreendendo, né, e observando, né, um pouco da trajetória dos físicos no nosso país. Bom, professor, para iniciarmos aqui a nossa entrevista, a nossa primeira pergunta ao senhor é em relação à sua trajetória de estudos, né? Gostaria que o senhor nos contasse aí como foi a sua trilha de estudo, de preparação, desde a graduação até o seu doutorado. Muito bem. A graduação eu fiz na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entre os anos de 2002 e 2007, né? Então, foi um período, assim, bastante decisivo, né? Então, na graduação é que eu tive contato com a parte de pesquisa, né? Participei de monitorias também, monitoria de mecânica quântica, né? Na disciplina de mecânica quântica. Então, tudo isso auxiliou, né, na busca de prosseguir na carreira, né? Na busca de um mestrado, na busca do doutorado. Então, tudo isso foi muito importante, né, na graduação. Então, depois disso, né, depois que você começa, né, a compreender melhor a física e observar as áreas de atuação do físico, né, então é possível vislumbrar, né, os caminhos a serem trilhados a partir daí. Né? Então, isso foi um período muito importante. Né? A graduação, o primeiro contato, digamos assim, com a pesquisa, né? Ela ocorre na graduação. Tá? Então, temos que aproveitar muito esse período. Quanto ao mestrado, né, depois da graduação, de 2002, né, até 2007, em 2008 iniciei, né, o curso de mestrado na Universidade Federal de Sergipe, né? E aí, com o mestrado, as coisas começam a se, digamos assim, direcionar, né? Então, a gente escolhe uma linha de pesquisa mais específica. No meu caso, eu optei pela física médica, né? Uma área que tem muita atuação do físico, né? Uma área muito importante, uma área aplicada. E então, comecei já no mestrado a ter esse direcionamento, tá? Para a pesquisa voltada para a física médica. E aí, culminando, então, com o doutorado, né? Então, no doutorado já era mais, assim, algo mais ainda direcionado, mais específico, né? Na parte da pesquisa. Sobre a opção pela docência, né? Então, a opção pela docência, ela se deu ainda no ensino médio, né? Então, o curso de nível médio também é importante, né? Para o jovem se decidir, né, para onde ele quer trilhar, então é um período muito importante. Eu me recordo no ensino médio de um professor de química, né, e física, ele era engenheiro químico, então eu sempre gostei das aulas dele, né, ele explicava os fenômenos físicos de uma maneira assim, bastante esclarecedora, né, e isso fez com que eu me apaixonasse, digamos assim, pela docência, né, e também pela área de física. Então, durante as aulas dele, eu ficava assim pensando, poxa, que área interessante, né? Ela explica a natureza, ela está explicando o que acontece no dia a dia, né? E aí comecei a direcionar, né, os meus propósitos para a área de física.
Professor, como funciona o curso aí no Instituto Federal da Bahia? Como é o seu relacionamento com os alunos? Como é que os alunos percebem a área de física aí dentro da instituição, aí no caso do Instituto Federal da Bahia? Como é que se dá esse relacionamento aí? Muito bem, aqui no Instituto Federal da Bahia nós temos cursos de ensino médio e técnico, conhecidos como cursos integrados, né? Temos também os cursos subsequentes, que são cursos técnicos direcionados àqueles alunos que já concluíram o ensino médio e querem agora focar em uma carreira específica, né? Eletrônica, meio ambiente, né? A parte também de informática, tá? E também temos cursos de nível superior, que são os cursos, no caso, de engenharia, né? Temos aqui engenharia elétrica, engenharia ambiental, civil, né? Engenharia civil. Temos também o curso de licenciatura em química, né? O único curso de licenciatura que temos aqui é o curso de licenciatura em química. Então, os institutos têm essa premissa, né, de atuar nas várias vertentes do ensino, tanto no ensino básico, né, com os cursos integrados, quanto nos cursos técnicos e até mesmo nos cursos superior. A minha atuação, né, desde 2009 para cá, ela vem sendo feita tanto no ensino básico, né, que é o ensino médio, quanto nos cursos de graduação, né? Então, eu já tive aí curso de física básica para os cursos de engenharia elétrica, engenharia ambiental, civil, e também atuo no ensino básico, né, que é o ensino integrado, chamado. Então, no ensino integrado, eu costumo trabalhar o conteúdo, né, que é a parte teórica, e também abordar nas aulas experimentos de baixo custo, né? São experimentos simples, que abordam os fenômenos físicos no dia a dia, e os alunos podem observar, né, a parte teórica que foi trabalhada em sala de aula nestes fenômenos, né? Então, eu venho trabalhando nos últimos anos com esse público, né, do ensino básico voltado para experimentos de baixo custo. E isso vem contribuir também com o aprendizado, né? E também dá sentido ao estudo da física, né? Bom, professor, passando para a nossa próxima pergunta, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a sua atividade docente e pesquisador aí no Instituto Federal da Bahia. Muito bem. A atividade docente no Instituto Federal da Bahia, ela se dá no ensino médio e na graduação, né? Então, nós temos aqui cursos de ensino médio técnico, chamados cursos integrados. Então, eu atuo nessa área, e também nos cursos de graduação com a disciplina de física básica e física experimental, né? Quanto às atividades de pesquisa, então, eu faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? Temos contribuições aí na Universidade Federal de Sergipe, na UFES, também na Universidade Federal de Uberlândia, na UFU, onde nós temos um grupo de dosimetria, né? E aqui nós estamos compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho, né? Então, eu trabalho com a ênfase, né, de dosimetria em simulação computacional. Então, aqui é um cenário do Lab Pro Saúde, né, um laboratório do IFBA, né, do campus Salvador. Então, nós temos lá o Parque Tecnológico, né, onde é realizado ensaios aí em equipamentos, né, de dosimetria para raio-x. Então, este cenário ele foi construído a partir do laboratório de calibração de equipamentos de raio-x do Lab Pro Saúde, tá? Então, esse é um cenário do código MCNP, tá? Que foi adquirido aí com os trabalhos do doutorado, e nós estamos trabalhando com esta linha de pesquisa aqui também com os alunos da graduação, né? Então, foram 2 alunos do PIBIC e PIBIT que construíram esse cenário, né? Eles foram bolsistas durante 2 anos e puderam contribuir, né, com este cenário no código MCNPX, tá? Também nós temos contribuições de simulação em outras linhas,
né? No caso do meu doutorado, ele foi em PET-CT, né? Nós simulamos o PET-CT no código MCNP. Temos também contribuições com aluno do doutorado na Universidade Federal de Sergipe, em tomossíntese, né? É um exame de mamografia, né? Com um pouco mais avançado, né? É uma tomografia da mama que ele realiza. Então, temos um aluno lá pesquisando nessa área. Junto à Universidade Federal de Uberlândia, nós temos várias linhas de pesquisa, né? Tanto em física médica, quanto também em rochas, né? Algumas rochas podem emitir radiação, então nós construímos, né, juntamente com alunos de iniciação lá, alguns cenários voltados para esta situação, no código MCNP. Então, um pouquinho da nossa pesquisa, né? Ela vem sendo realizada aí ao longo dos últimos anos e vem contribuindo, né, também para a formação de alguns físicos na área de física médica. Ok. Professor, e para aqueles que estão aí no ensino médio, e os que estão ingressando, ou mesmo os que já estão até cursando a graduação na área de física, mas que estão aí com dúvidas sobre que caminho seguir dentro da área de física, o que o senhor poderia falar, que dicas o senhor poderia passar para esses jovens, para esses estudantes que estão sem saber que caminho achar dentro da área de física? Então, é um período muito importante, como eu disse, né, o ensino básico. É ali que o aluno começa a direcionar, né, os seus interesses. Então, eu sempre alerto, né, os alunos para esses critérios, né? Olha, gente, vamos observar qual é a área que vocês têm, assim, né, uma facilidade de compreensão, né, uma área que traz para você, assim, curiosidade, né? Então, tudo isso é importante para o aluno, né? E isso faz com que ele possa direcionar, né, seus esforços durante a sua vida de estudo, né, sua vida acadêmica, para poder ser um profissional de excelência no futuro, né? Então, eu acredito que os profissionais, eles conseguem, né, atuar de maneira mais feliz, né, digamos assim, né, com a área que ele tem uma facilidade, né, que ele gosta. Então, tudo isso é importante, né? Então, eu considero isso sempre, né, durante as aulas, e faço também com que eles busquem isso, né? Então, isso é muito importante. Queremos agradecer ao professor Valmir Belinato, do Instituto Federal da Bahia, pelas suas explicações, pelas suas valiosas dicas. Desejamos ao professor Valmir sucesso na sua carreira, sua atividade docente. E muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito bem, eu que agradeço, né? Um bom evento para vocês, que vocês possam estar atingindo cada vez mais, né, alunos aí do ensino básico e também direcionando, né, os alunos ao estudo da física, né, que é uma ciência muito importante que está aí presente no nosso dia a dia.